Você já parou para contar quantas senhas precisa usar para fazer as atividades mais comuns do dia a dia? Elas são criadas para dar segurança, mas nem sempre são infalíveis. Hoje o Bom Dia Paraná traz dicas de como criar e guardar senhas mais seguras. Você já parou para pensar quantas vezes no dia você usa as senhas? Como fazer para guardá-las e não ser traído pela memória? É um desafio. Nossa, é e-mail, é conta, é muita coisa para processar na minha mente. É difícil, mas tem que guardar os números fáceis, senão esquece mesmo. Senhas fáceis demais podem te dar problema, principalmente na conta do banco. As pessoas acabam guardando o número da senha junto com o cartão e isso facilita a ação do autor do furto. Este professor e consultor de tecnologia da informação dá 10 dicas simples, mas super importantes para que você possa tê-las sempre vivas na memória, sem risco para a segurança das suas informações pessoais. A primeira delas é nada de nomes, data de nascimento, placas de carro. Evita isso, porque são coisas primárias na tentativa de se quebrar a senha. Evite usar uma mesma senha para todas as suas contas. Não use palavras prontas, prefira a mistura de letras. Então eles ficam tentando inúmeras vezes quebrar a senha usando palavras de dicionário. Então se usa uma palavra, por exemplo, cadeira, essa palavra está no dicionário, é possível que o algoritmo vá tentar quebrar a senha usando essa palavra. Mais fácil fazer uma mistura de letras. Exatamente. Guardar senhas no papel, nem pensar. O mínimo de 8 caracteres é o ideal para uma senha. Troque a sua senha de vez em quando. É uma questão de segurança, de você sempre estar alterando essa senha e evitar a facilidade, né, dos ladrões virtuais. De quanto em quanto tempo, mais ou menos? 60, 90 dias é recomendável. Combinações podem ajudar a lembrar a senha. Pega, por exemplo, uma música que está na moda, do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Pega as iniciais, né? E, C, S, E, né? Faz combinações com as iniciais, né? De tal modo que você memoriza, porque é a música que você gosta, e ao mesmo tempo as iniciais torna-se muito difícil para o indivíduo descobrir essa senha. Use letras maiúsculas e minúsculas. Troque letras por números. Símbolos também ajudam a evitar fraudes. O grande embate é lembrar a senha, né, ela ser fácil para você e ser difícil para quem está tentando quebrar, né? Porque o objetivo da senha é simplesmente provar que quem está usando o sistema é você mesmo. Não é tão simples assim, né? Sobre os cuidados com as senhas, a gente conversa com o delegado do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, Dr. Demétrios Gonzaga. Obrigado, bom dia, doutor, pela presença. Bom dia. A gente viu ali, né, mostrando vários exemplos de senha, mas a gente fica aqui pensando também, às vezes você cria senhas como que a gente viu ali, é difícil para você lembrar, quer dizer, você cria uma senha para te ajudar e acaba complicando a sua vida também. Exatamente. Eu diria que é muito complicado até você pensar em não anotar em lugar algum a senha. Até porque, como ele mencionou ali, são diversas situações em que temos que utilizar no alarme, temos que utilizar no banco, temos que utilizar para contas de comunidades de relacionamento. Eu diria que para as pessoas que estão num padrão atual, assim, mais atualizados com a tecnologia, talvez seja mais fácil memorizar. No entanto, para as pessoas de idade um pouco mais avançada, pode se tornar complicado. Confesso que algumas vezes eu mesmo esqueci algumas senhas e tive que refazê-las. Mas o ideal, então, é anotar, mas nunca, por exemplo, deixar a anotação, a senha junto com o cartão de banco ou junto, por exemplo, com a chave de casa, se for a senha para entrar em casa, não é, Daniel? Isso. Tem pessoas, inclusive, que colocam aquele post-it nos computadores, deixam anotado, fazem uma anotação ali logo ao pé da documentação que lida. Isso é muito fácil para o criminoso. Hoje existem alguns aplicativos dentro dos dispositivos tecnológicos que permitem que você possa administrar essas senhas, possa guardá-las em segurança para consultá-las quando necessário. Diria até que para as pessoas que não usam essa tecnologia vai ser sim necessário utilizar talvez uma caderneta que guarde com muita cautela junto a si para que esse material não possa ser acessível a outras pessoas. Existem outras formas que nós percebemos também que resultam em problemas quando as pessoas acabam inserindo aquelas senhas nos computadores e alguns aplicativos permitem a memorização, de forma que tão logo você acesse aquele serviço, ele automaticamente já ingressa no sistema e ali fica gravado. Não tem como você evitar. O que nós chamamos a atenção é que evite esse tipo de situação
Em computadores públicos, computadores abertos, lan houses, tem que tomar muito cuidado. Alguns serviços, por exemplo, como um Hotmail, se você deixar a senha gravada ali ou registrada e simplesmente fechar o navegador, quando alguém for abrir e bater Hotmail, vai abrir direto na tua conta. Então tem que tomar alguns cuidados dessa natureza. Quer dizer, tem cuidados que são básicos, né? Tudo bem que nem sempre administrar todas as senhas, dependendo do nível de interação da pessoa com a internet, não é uma coisa muito simples, como o senhor está falando, tem que fazer anotações, enfim, tem alguns cuidados extras, mas tem cuidados básicos que a maioria das pessoas não toma, né? Que Exato. É trocar a senha, enfim, periodicamente. O que mais que pode ser dito? Algumas senhas, alguns tipos de senhas devem ser evitados, como, por exemplo, adotar aqueles números sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocar, por exemplo, sequência do próprio teclado. Eu diria que as próprias comunidades de relacionamento hoje servem como quase um dossiê para informar as preferências das pessoas. Então, ele põe ali, por exemplo, o tipo de carro que gosta, põe o tipo de time que gosta, põe outras informações que podem servir, sim, para que um criminoso acabe chegando até esses dados. Tem que tomar cuidado, por exemplo, na hora de formular uma senha, porque algumas pessoas, hoje nós já detectamos, já testemunhamos isso, algumas pessoas têm, sim, a habilidade de que, enquanto você digita, ela fica observando e consegue capturar a tua senha. Eu fiz uma experiência com 12 dígitos e com uma criança, inclusive, ela conseguiu, em questão de 2 ou 3 vezes que eu digitei rapidamente, ela já capturou. E os cuidados, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado mesmo, até porque o número de crimes que vocês investigam ali na delegacia, grande parte tem relação com a descoberta de senhas, clonagem, não é mesmo, delegado? Exatamente. Veja bem que esse núcleo já atua há quase 8 anos e, invariavelmente, durante todo esse período, nós registramos que a média de casos em que foi utilizada a senha do usuário é cerca de 60%. Isso pode chegar em alguns meses a mais, em outros a menos, mas quase que invariavelmente nessa medida. Sempre tem essa possibilidade. E muitas, é claro, nós sabemos, essa vulnerabilidade veio através daquelas mensagens que as pessoas recebem e acabam clicando por motivo de curiosidade, de inconformismo, de insatisfação, porque o criminoso, dentre as suas estratégias, ele usa dessas ferramentas. Alguns deles se dirigem a você através de uma mensagem eletrônica de uma forma tão contundente, tão clara, assim, tão forte, que você acredita, poxa, a pessoa acho que me conhece. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem que dizia de um financiamento que eu teria no Banco do Brasil de veículo. Jamais tive financiamento de veículo nessa instituição. Então, às vezes, talvez até pelo adiantado da hora, tarde da noite, tem que tomar muito cuidado nas mensagens, que vai olhar a caixa de mensagem, acaba clicando em algumas que permitem a instalação de alguns dispositivos que podem capturar essas senhas. Tá certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, delegado. Um abraço. Até a próxima.